Princípio do princípio. A ciência busca desvendar os mistérios do universo, da humanidade, enfim, no afã de tentar solucionar os problemas que assim nos afligem. Porém, tomando um caminho que é o oposto daquele que deveria ser seguido, acabam por afastarem-se mais e mais daquelas verdades que de fato dariam rumo à raça humana e, consequentemente, daria lugar a uma revolução em todo o nosso mundo. Princípio do princípio. Nós temos nas Escrituras Sagradas o princípio do verbo e o princípio do cosmo. Os homens têm explorado o princípio do cosmo por negar, resistir, desprezar o princípio do verbo. E por conta disso, acabam se perdendo em suas conjecturas com respeito à origem de todas as coisas. Por quê? A parte da suprema sabedoria, não há sabedoria reta. A bem da verdade, a sabedoria humana é loucura aos olhos de Deus e torna-se evidente aos próprios olhos da humanidade. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, diz as Escrituras. Dali parte todo verdadeiro entendimento, toda verdadeira compreensão em si, enfim, todo verdadeiro conhecimento. Bom, nós temos que Deus é eterno. Salmos 90, verso 2, nós lemos: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A eternidade não pode abarcar Deus, porque Deus encerra em si a própria eternidade. Entretanto, vai ter lugar aquela eternidade caracterizada como dias da eternidade, tempos antigos. Aqui então adentra o tempo como grandeza e o espaço como dimensão. Em João, no capítulo 1, versos 1 ao 3, nós lemos: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Veja, nós temos aqui o primeiro de todos os princípios, o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Como o verbo estava no princípio com Deus? Ora, verbo é a palavra. Palavra que se verbaliza. Neste princípio, o verbo é a palavra audível deste Deus.
Todavia, vai haver um momento em que este verbo vai proceder de Deus como pessoa distinta. O profeta Miqueias melhor nos pontua sobre isso. Capítulo 5, verso 2. De ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Temos aqui o princípio do verbo, que vai marcar os tempos antigos, os dias da eternidade como origem. Deus de fato transcende o tempo, visto que é eterno. Igualmente, nele transcende o verbo. O verbo é a palavra e, como tal, só pode estar contida no interior daquele que a verbaliza. O verbo é a voz audível de Deus, procedente de seu interior. Nunca houve momento em que o verbo não estivesse com Deus. Isto é, em seu íntimo. Entretanto, vai haver um instante em que ele procederá de Deus como pessoa distinta, inaugurando os dias da eternidade. É neste momento que tem-se lugar, espaço e tempo. Tais dias da eternidade marcam a origem personalística do Filho de Deus nos tempos antigos, que nada mais são do que longínquas eras. Dias pressupõem período, isto é, espaço e tempo, ainda que eterno. Portanto, de eternidade a eternidade significa que uma eternidade seguiu-se a outra. Assim, o profeta Miqueias nos revela a origem quanto ao princípio do verbo, isto é, a pré-existência do Filho de Deus, ao mesmo tempo em que aponta como, em sequência, o próprio universo veio à existência. Vejam isso. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Abacuque 3, 6. Aqui nós vemos entrar em cena agora um outro princípio, que será subsequente ao primeiro princípio, o princípio do verbo. Isto é, o princípio do pó do universo. Sim, percebem que a compreensão do ato cósmico do universo decorre da compreensão do princípio do verbo. É por isso que nada do que foi feito sem ele se fez. A Bíblia vai dizer que ele é o princípio da criação. Ele não é o princípio da criação como objeto, mas sim como causa. Compreende, senhores? Vejam. O próprio Cristo, através de Salomão, vai dizer: o Senhor Yahvé me possuía no princípio da sua obra. Antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci. Estão compreendendo? O Filho de Deus, sabedoria de Deus, faz uma apresentação de si mesmo quanto à sua origem, nascimento e participação junto com o Pai nas suas obras criadas. Conquanto tenha tido um começo em sua origem distinta, não tem fim. Porque, de alguma forma, ele provém da eternidade e principia o tempo na própria eternidade. Olha que coisa maravilhosa! É assim que ambos são um. É assim que ambos são iguais. Todavia, ocupando posições hierarquicamente diferentes. Porque pai é pai, filho é filho. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1, 18. Ainda em Provérbios 8, 26, ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo.
Então, as escrituras registram que nada há criado no princípio em todo o cosmos que não tenha tido a participação do Filho junto a seu Pai. Assim, temos que o começo do pó do universo é posterior ao surgimento do próprio universo, que abrange, no primeiro momento, apenas tempo e espaço nos dias da eternidade, sendo ensejado e estabelecido após a manifestação do Filho de Deus como pessoa distinta do Pai. Tempo e espaço evocam grandeza e dimensão. Tempo eterno e espaço compartilhado, por causa do quê? Da geração daquele que procedeu do seio do Pai. João 8,42. Tal tempo eterno é posterior à eternidade em si mesma. Estão entendendo, senhores e senhoras? Estamos elaborando uma revista que dentro em breve estará disponível, com maiores detalhes sobre esta questão. É a partir deste evento majestoso que Pai e Filho irão dar lugar ao princípio do pó do mundo, isto é, da matéria do universo. Os bilhões de anos conferidos à Terra pela ciência secular podem bem ser entendidos como oriundos nos dias da eternidade, precedida a formatação de nosso mundo para nossa habitação. O ato primordial de Georges Lemaitre não tem princípio em si mesmo. É meramente o pó do universo. Agora, que alcança a sua significância a partir da compreensão daquele princípio cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, que encerra em si o Cristo, o Verbo, o Filho de Deus, manifesto. Compreenderam? Então temos aqui dois princípios, o princípio do Verbo e o princípio do pó do universo. Com tais verdades em mente, passamos a ver que nada na criação provém do acaso. Não trata-se de uma explosão, de um acidente cósmico. Não! Mentes inteligentes estão por trás de tudo e de todos. De maneira que o princípio de Gênesis 1:1 é este princípio do pó do mundo, que teve lugar mediante Pai e Filho operando. Nossa terra primitiva era disforme e inabitável, permanecia tal como fora criada nos longínquos dias da eternidade, aguardando o tempo em que Pai e Filho viessem levar a cabo o plano de, em determinado espaço, readequá-la e povoá-la. Então, os bilhões de anos que a ciência confere à Terra tem sua razão, tem sua lógica, tem sua explicação. Nos dias da eternidade, quando o pó do mundo foi principiado por Pai e Filho. Nosso mundo é jovem, quase 6.000 anos. Ou seja, ciência bíblica. A Bíblia é um livro de ciência por excelência e lamentamos o fato de que o que não compõe as salas de aulas dos colégios, das faculdades, enfim, das universidades. Porque assim diz Yahvé, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou Yahvé e não há outro. Isaías 45:18. Então, meus queridos, temos aí que o princípio teve um princípio. E esse princípio nos leva à pessoa do Pai e do Filho. Nós vamos ler em Colossenses 1:15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, não que ele foi criado, tá? Ele foi gerado, ele procede do seio do Pai. O Verbo se manifesta como pessoa distinta. E junto com o Pai, o que todas as coisas passam a ter lugar. Aí sim, a serem criadas, de maneira que nada do que foi feito sem ele se fez. Amém? Muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo estudo, canal Ciência na Bíblia. Seu irmão em Cristo, Alexandre Botelho.